E o que nós vemos na sociedade hoje? Que pessoas que têm só de religião mudam de igreja como trocam de blusa. Essa não está boa, eu pulo para aquela. Essa aqui também não me agradou, tem mais umas 40 mil para eu escolher por aí. Não é questão de religião, é questão de espiritualidade, de criar raízes em Jesus Cristo e alimentar essa espiritualidade pela religião católica, porque somente a religião, ela não cria intimidade. Veja que entre os 12 escolhidos, um era traidor. Jesus vai chamá-lo de amigo, mas ele não foi amigo de Jesus. Então tudo que nós fazemos e tudo que o Senhor confiou à sua igreja é para que nós tenhamos convivência com Ele, intimidade com Ele, partilhar a vida com Ele. Repita: nós não cremos numa doutrina. Nós não cremos numa doutrina. Nós não cremos num livro. Nós não cremos no livro. Nós não cremos numa ideia. Nós não cremos numa ideia. Nós acreditamos numa pessoa. Nós acreditamos numa pessoa. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. E por causa dele, nós conhecemos a Sagrada Escritura, celebramos a Eucaristia, ouvimos a sua palavra, o recebemos na Eucaristia, buscamos a confissão. Para que isso? Porque eu quero conviver com Jesus Cristo. Acredito que todos aqui têm amigos, amigas, uma pessoa que te ama de verdade. Como que você pode ter amigo se você não convive com essa pessoa? A maioria de vocês eu conheço de vista. Alguns a gente convive mais próximo aqui no santuário. Um eu atendo, uma confissão, outra. São níveis de relacionamento, né? Outros a gente fala, padre. Outros, ei, né? Mas a minha pergunta é: os mais próximos a mim e os mais distantes aqui no santuário, me respondam, o que falta para que eu e qualquer pessoa aqui no santuário sejamos grandes amigos? É uma palavra só, quem acerta? Convivência. Através da convivência vem intimidade, vem etc. Quando você convive com alguém, você vai se tornando o que dessa pessoa? Íntima, amigo. Aí você começa na casa dela, ela vai na sua casa, aniversário, convivência. Não há como ter amizade se você não convive com a pessoa. Não há como ser amigo de Jesus e olhar para Jesus e falar, tu és o meu pastor, se você não tem convivência com Ele. E só a missa é muito pouco, é essencial. É a Páscoa semanal, domingo, nós estamos aqui por causa dele, nós somos seguidores dele. Mas se você não alimentar esta chama durante a semana, não ter momentos de oração, de diálogo com ele, de leitura da palavra, de silenciar o coração, de escutá-lo e não apenas ouvi-lo. Todo mundo ouve a palavra, mas poucos a escutam. Ouvir é entrar pelo ouvido. Tanto que nós temos dois, né? Como diziam as nossas mães, um entra e o outro. Jesus não diz, as minhas ovelhas me ouvem. Ele vai usar o verbo escutar. As minhas ovelhas me escutam. Qual é a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é tudo aquilo que faz barulho, que tem som e que entra pelo seu ouvido. Entrou no seu ouvido, você ouviu. Escutar é atenção focada. Quando você escuta alguma coisa, você coloca a sua vida, você coloca a sua atenção, você coloca o seu ser ali. Qual é a reclamação de muita mulher casada quando me procura para ajudar no casamento problemático? Padre, o meu marido não me escuta. Só que o marido vai dizer, pode falar, eu estou ouvindo.
Mas a mulher não quer um homem que a ouça, ela quer um homem que a escute. Ouvir, meu filho, você ouve mexendo na panela, se ouve em televisão, se ouve mexendo no celular, se ouve brincando com pet. Agora, escutar, você olha para a pessoa, você tenta entendê-la, você dá devolutiva de cabeça, de olhar, de gesto. Então Jesus não quer um rebanho que apenas esteja ouvindo, mas Ele quer um rebanho que esteja escutando. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos vai dizer qual é a missão daquele que tem intimidade com Cristo. E a missão é o testemunho. Qual é a nossa missão? O testemunho. O que significa testemunhar Jesus? É mostrar para o mundo o quinto evangelho. O quinto evangelho. Quantos são os evangelhos? Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual foi o primeiro a ser escrito? Marcos, é o menorzinho, é a fonte quelle. É de Marcos que Mateus bebeu. Mateus é o segundo. Depois Lucas, muito inteligente médico, ele vai dizer que todo mundo estava escrevendo bobagem. Aí ele quis fazer uma apuração séria, colocar a história de maneira mais profunda. Lucas se encontrou com Nossa Senhora. Tem coisas que só tem no Evangelho de Lucas que se refere a Maria, porque São Lucas conversou com ela, e Lucas escreve o seu Evangelho, e depois do Evangelho ele já escreve os Atos dos Apóstolos. É Lucas que escreve tanto o Evangelho como Atos. E por último, o Evangelho perto ali do ano 90, João, o Evangelho teológico, mais difícil, belíssimo. Então esses são os 4 evangelhos. Mas eu disse para vocês agora que testemunhar Jesus é mostrar o quinto evangelho. Qual é o quinto evangelho? É a nossa vida. É a nossa vida. Porque quando você lê os 4 evangelistas, eles estão contando o que Jesus fez e o que Jesus disse. Quando você dá o seu testemunho, você está mostrando o que Jesus é capaz de fazer hoje na vida daquele que confia nele. E nós temos aqui uma leitura complicada, e nós temos Paulo e Barnabé, 2 homens que testemunham Jesus com a vida e com os lábios. Só que a reação das pessoas é diferente. Lembro-me de um professor que eu tive no tempo de seminário. Ele ensinava a oratória sacra, como que a gente faz uma pregação. Ele dizia assim: o problema não é o que sai da sua boca, o problema é o que chega no ouvido do outro. Porque uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que a pessoa ouve, de acordo com a vida que ela tem. A pregação de Paulo e Barnabé é a mesma. Não há uma pregação A e uma pregação B. A pregação é Jesus Cristo. Você que está com o folhetinho nas mãos, se quiser, olhe o versículo 45, como que os judeus receberam esta pregação. Porque Paulo e Barnabé, fiéis à graça de Deus, é importante ser fiel à graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus, porque a graça de Deus a mim dispensada não foi estéril. Além de ser um sentimento de masoquista, é um pecado você não se amar, porque você é obra do Criador. Você é o que é pela graça de Deus, porque a graça não foi dispensada. Então Paulo e Barnabé, eles estão pregando cheio da graça de Deus, e as multidões ouvem.
versículo 45. Vamos ler juntos. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. Ficaram cheios de inveja. Olha para você ver. Eles estão pregando a palavra, evangelizando multidões. Ao invés das pessoas gostarem, eles tiveram o quê? Por que esse povão está escutando Paulo e Barnabé e não está me escutando? Por que esse povão está lá e não está aqui? Mas veja o versículo 48. Vamos juntos? Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. A mesma pregação. Os judeus tiveram inveja e com blasfêmias, está escrito aí, e com blasfêmias se opunham a Paulo. A mesma pregação surtiu no coração dos pagãos outro sentimento. Eles ficaram contentes e glorificavam a Deus. Meus irmãos, quando a palavra de Deus chega no seu coração, ela chega com o sentimento de inveja ou de contentamento e glorificação. Veja que tem mais um versículo, o versículo 52. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria. Versículo 45. Os judeus ficaram cheios de inveja. Os pagãos ficaram contentes. É o 48. E o 52. E os discípulos cheios de alegria. A mensagem é a mesma. Entendem o que é intimidade? Tem gente que lê a palavra e diz: eu tenho que mudar de vida. Minha vida não está de acordo com a palavra de Deus, não. Me ajuda, Senhor. Outro lê o mesmo texto: bobagem. Isso aqui é uma bobagem. O importante é ser feliz. Isso aqui a missa é uma bobagem. Negócio de Bíblia aí. E a palavra é a mesma. Há pessoas que se deixam moldar, e há pessoas que querem moldar a palavra à sua própria vida. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Hoje, Paulo e Barnabé somos nós. E quando você começar a dar o seu testemunho na sua família, onde você trabalha, na sua sala de aula, na sua faculdade, nos seus amigos, há pessoas que vão ficar contentes e vão glorificar a Deus. Há pessoas que vão se encher de alegria, mas você vai criar inimizades. Há pessoas que não vão gostar porque você está falando de Deus, e muitas vão ter inveja de você. Foi assim com Paulo, foi assim com Barnabé, e será assim com todo aquele que testemunha a palavra. Porém, o final da leitura é o mais importante. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Não importa o que os outros dizem do seu testemunho, o importante é que Deus vai conservar a sua alegria e vai te dar a plenitude do Espírito Santo. Amém? Amém. Isso é o principal. Padre, mas fulano não gosta, é problema dele. A pessoa não quer converter, problema dele. Fulano de tal está incomodado com a palavra de Deus, é ele. Quando a você vai receber a alegria e o Espírito Santo, se você tem intimidade com Cristo. E intimidade é devagarinho, ela vai aumentando dia a dia. O que eu posso fazer aqui como padre é mostrar o caminho, mas quem vai caminhar é você. Eu posso apontar a estrada, mas quem que vai segui-la é você. Deus se propõe, Deus não se impõe. A minha função de pregador é mostrar-lhes.
Agora, o que você fará com isso não cabe a mim. Daqui a pouco tempo eu vou dizer: ide em paz. Aí daquela porta para fora é com você. E nós precisamos entender que intimidade com Cristo é um trabalho diário, uma vida de oração diária, a leitura do Evangelho do dia. Os mais devotos a Nossa Senhora, é bom que todos nós o sejamos, o Santo Terço. Como que a gente tem intimidade com Jesus, intimidade com Nossa Senhora, intimidade com o anjo da guarda? Se você se relaciona com ele. Um dia alguém me disse assim: ó padre, você fica pregando como anjo da guarda? Só fala do anjo da guarda como se fosse assim, um amigo seu. Eu nunca senti meu anjo da guarda. Eu falei: você não tem relacionamento com ele? Eu falei: com o meu eu tenho. Eu vou te contar, meu filho, ele me livra de cada uma, que é só ele mesmo, viu? E a gente nota, isso aqui só pode ser, ele te põe no lugar exato, com a pessoa certa. Um pequeno atraso, ele te livra de algo, se você tem relacionamento. Quando Jesus vai dizer que as suas ovelhas escutam a sua voz. Há muitas pessoas que vão à missa todo domingo, e espero que não tenha ninguém assim aqui, mas que pode ter pessoas aqui que estão apenas ouvindo a pregação. Elas não estão escutando a pregação. Aí termina a missa, elas são a mesma pessoa de antes da missa. Como que você me explica isso? Como que você me explica uma pessoa que ouve a palavra de Deus, que recebe a comunhão, que é abençoada, e ela sai da igreja igual ela estava antes da missa? Tem um problema aí? Tem um problema aí? Coloque na sua casa, eu te desafio, coloque na sua casa uma panela grande com um óleo quente, pega uma batata, tira a casca, e joga a batata lá, e me diga se tem alguma batata que não será frita. Não, eu me recuso. Aí você tira todos, tem uma lá. Não, eu não, eu vou continuar crua. Eu não quero. Isso existe, gente? Não tem como. Quando você joga a batata ali, ela vai ter uma reação. Assim é a missa. Nós estamos como se fosse aqui na unção de Deus. Como que essa palavra não nos transforma? Como que a Eucaristia que a gente recebe não nos transforma? Como que a bênção de Deus não nos transforma? Então é preciso deixar-se transformar em ovelhas dele. E aqui eu coloco apenas o final do Evangelho, que é muito bonito. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. O seguimento de Jesus passa por escutá-lo. Primeira etapa. Segunda etapa, segui-lo. Terceira etapa, estar nos seus braços, ou conforme o texto, nas suas mãos. Você que está nas mãos de Cristo, atenção, você pode sair de lá a hora que você quiser, mas assuma as consequências. Você pode viver a vida que você quiser, mas assuma as consequências. Agora, você estando na mão de Cristo, ninguém te arrancará de lá. Nem o diabo, nem pessoas, nem o pecado, nem a morte. A palavra de Deus é clara: as ovelhas que estão nas minhas mãos, ninguém as arrancará de lá. Deixa vir o lobo, deixa vir as tempestades, que venham os problemas, você está guardado nas mãos de nosso Senhor. Essa pode ser a sua oração hoje, antes de você dormir. Senhor, eu quero estar nas tuas mãos. Eu quero estar, Senhor, nos teus braços, protegidos por ti, afagados por ti, cuidados por ti. E quando nós nos sentimos nas mãos do Senhor, tudo muda. Quem está nas mãos de Cristo, você sente a tristeza transformando em paz, a tribulação em bonança, a doença em saúde, as trevas em luz, a confusão
é em claridade, o obstáculo é em vitória, porque o Senhor cuida daqueles que nele confiam. Vale a pena confiar no Senhor. Não se tem notícia que o pastor abandonou a ovelha sequer, mas a ovelha que se abandonou, ele vai atrás. Ninguém nos tira das mãos de Cristo, mas você pode de lá saltar. Então, meus irmãos, levemos para a nossa semana esta palavra. Deus espera de mim um testemunho, assim como Paulo e Barnabé. Há pessoas que vão gostar, há pessoas que não vão gostar, quando a nós estaremos cheios de alegria e do Espírito Santo. Seguir Jesus não é uma atitude labial, é uma atitude experiencial, é uma experiência, não é uma fala, é uma vida. Escutá-lo, segui-lo nas suas mãos, nos seus braços. Finalizo explicando, talvez você ainda não saiba, mas vai saber agora, a beleza do quadro conhecido por muitos, Jesus, o bom pastor. Como que este quadro tem várias nuances do quadro, mas o quadro original, e muitos aqui já viram, é Jesus com uma ovelha no ombro. Ele segura duas patinhas de uma mão, duas patinhas na outra, e a ovelha é como se fosse um cachecol. Já viram isso? A minha pergunta é: por que esta ovelha está ali? Há muitas pessoas que não sabem. Ai, padre, por que a ovelha está lá? Por que ela está lá? Se tem um rebanho de 100, 200, 300 ovelhas, por que aquela está ali? Ah, padre, é porque é a preferida, é a caçulinha, é a bonitinha. Aí Jesus falou assim: não, você não vai andar, vem cá que eu vou te carregar. Pelo contrário, aquela ovelha é a pior. E qual é a ovelha pior? É a chamada ovelha saltitante. O pastor, todo rebanho tem uma ovelha saltitante. O que é a ovelha saltitante? Ela não quer ficar perto do pastor, ela não quer ficar junto do rebanho, ela quer ficar pulando. Só que tem um problema: se ela pulasse sozinha, até que ia, ela ensina as outras a fazer o mesmo. Ela escolhe um lugar no redil onde ela consegue pular, e ela pula. E quando ela pula, ela fica berrando para as outras, e as mais atrevidas pulam junto. Aí o pastor, além de guardá-las no redil, tem que ficar correndo atrás das ovelhinhas saltitantes. Como que ele resolve esta questão? Transformando a ovelhinha saltitante numa ovelhinha com a perna deslocada. Cuidado com isso. Você aí, que é uma ovelhinha saltitante, tua chapa está esquentando, viu? Sua batata está assando, O que o bom pastor faz? E por que o bom pastor faz? Porque ele não quer perdê-la. A ovelhinha saltitante chega na hora de dormir, todas as ovelhas se deitam, e o pastor, está de olho na saltitante. Ele chega perto dela, faz um carinho, faz uma gracinha, ela fica toda. Ele pega na perninha dela e faz um movimento brusco. Ele sabe fazer, ele vai deslocar a perninha dela, só que não dói, faz um barulho, e fica quieta. O pastor sabe o que ele fez, e pronto, deixa passar a noite. Quando o sol amanhece, as ovelhas começam a acordar, vão levantando. O pastor começa a tirá-las do redil para levá-las para as planícies. Esta ovelhinha tenta levantar e ela não dá conta, porque a perninha está deslocada. Ela tenta, aí começa a doer.
e ela começa a chorar. E ela vai chamando o bom pastor. Aquele choro. O pastor chega como se não soubesse de nada. Está um cutucão nela com a vara, ela não consegue levantar. Puxa com o cajado, ela não consegue. Aí aquela ovelha, atenção, que só queria ficar longe, ela se vê necessitada dele. E ela sabe, se ele não me carregar, eu não consigo andar. Então ela é dócil. Aquela ovelha rebelde, ela se torna dócil. Aí o pastor a pega, a coloca no ombro, segura uma patinha de cá, outra de cá, e vai andar com ela. Quanto tempo, padre? Geralmente 3 dias. 3 dias. Ele desce, dá comida, dá bebida, põe, e ela acostumou ficar ali. Ela acostumou com o cheiro do pastor. Ela está ali exatamente para isso, para acostumar com o cheiro do pastor. 3 dias depois, as ovelhas estão deitadas, o pastor chega, pega a patinha dela, coloca a patinha no lugar. Ela não sabe, um animalzinho. De manhã, as outras levantam, ela continua deitada e fica. Só que o pastor já sabe que ela consegue andar. Ele chega, dá um cutucão com a vara, ela fica em pé e ela vê que agora ela consegue andar. Minha pergunta é: dali para frente, existe ovelha saltitante? Aquela ovelha, meu filho, é um grude com o pastor. Onde o pastor está, ela está do lado. Ela não consegue ficar longe daquele que acostumou a carregá-la nas suas mãos. O pastor deslocou a perninha da ovelha porque ele a odiava. Ele queria salvá-la. O que significa uma perninha deslocada? É um problema, uma tristeza, uma provação, uma doença. Meus irmãos, não estou falando para todos vocês, mas estou falando para muita gente aqui. Se a sua vida estivesse a 1000 maravilhas, talvez nem aqui você estaria agora. Por que eu procuro a Cristo? Porque a minha perninha está deslocada, porque eu estou sofrendo e Ele vai me carregar nas suas mãos. Eu já passei por alguns momentos difíceis da vida. Pessoas aqui já passaram certamente. Quanto mais você já viveu, mais provação você já passou. Vocês poderiam dizer-me, naquele momento na sua vida, onde tudo pareceu de cabeça para baixo, se você não estivesse nas mãos do bom pastor, você não dava conta de passar por isso não. Amém? Todos vocês têm história para contar. Padre, isso que aconteceu na minha vida, se não fosse a minha fé, eu não conseguiria chegar aqui. Se não fosse as mãos do pastor, eu não tinha vencido. Então muitas vezes essa perninha deslocada significa o quê? Eu te quero perto. Nós sabemos que o casamento judaico, não é igual ao nosso. Para o judeu, o noivado já é casamento. Eles já são marido e mulher, só que eles não coabitam, então eles não moram na mesma casa. A primeira aliança foi feita, o juramento ali está consolidado. Maria já está prometida a José, ela será sua esposa, José será marido de Maria, então resolveu a questão. Este espaço entre a primeira etapa do casamento e entre o dia da festa, onde o marido vai desposar a sua esposa, é para 2 coisas: para que o pai da noiva prepare o dote, e para que o noivo, que no caso aqui já é marido, mas não moram na mesma casa, possa preparar a residência para o grande dia. Porque o nosso casamento é uma etapa só. Tem o namoro, o noivado e o casamento.
para o judeu, o noivado já é casamento. José já é marido de Maria, Maria já é esposa de José, mas eles não têm relação porque eles não moram na mesma casa. Então veja aqui, para você entender o início da leitura. Maria, a mãe de Jesus, estava prometida em casamento a José. Já eram noivos, já eram marido e mulher, e antes de viverem juntos, ou seja, antes de morarem na mesma casa, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, olha aí, ele já era marido dela, só que eles não moravam na mesma casa, porque o casamento deles não é igual ao nosso. José estava preparando a casa, Maria se preparando espiritualmente, no caso dote. Ela vai para a casa de Isabel, e neste meio tempo ela fica grávida, e José, que era marido dela, mas era também justo, que não basta ser marido, se é injusto, ele é justo, ele não quer denunciá-la publicamente, então ele resolve abandoná-la em segredo. Ele fica pensando no que está acontecendo, o anjo o visita e ele acorda. Uma devoção bonita hoje, muitos até têm, é de São José dormindo. Muitos têm até imagem de São José dormindo. A pessoa escreve lá o pedido, escreve lá a sua intenção e coloca debaixo de José. Aqui nós temos um drama que é uma história que não seria a história querida por ele. Não vamos entrar aqui em Maria, mas José, quando ele se dispõe a assumir Maria, ele se torna marido dela. Na cabeça de José não tinha nada desse script aqui. Como um bom judeu, o que tinha na cabeça dele? Preparar a casa, marcar a grande festa, que era uma semana, eram 7 dias de festa. Os amigos dele levariam-no para casa, as virgens amigas dela levariam-no para casa com lamparinas nas mãos. Uma celebração maravilhosa, é depois que o sol se põe, ou seja, depois das 18 horas, eles teriam a primeira noite juntos, ele teria relação com ela, ele receberia a sandália de Joaquim, que é o Goel, que era seu casamento, levava uma, depois levava outra. O lençol ficaria maculado, que é manchado de sangue pela primeira relação, por isso Maria imaculada, não manchada nem de sangue, tampouco pelo pecado. Mas este era o ritual. Na cabeça de José, a família dele, os filhos dele, ele queria ter muito filho, queria morar ali mesmo em Nazaré, tranquilo, sem grandes problemas na vida. Um sonho de todo bom judeu, frequentando lá o templo, fazendo lá os seus móveis, cuidando de Maria. Este era o sonho de São José. Tem uma história que é simples, porque é da catequese, mas que serve para José e para nós, quando as coisas não saem do nosso jeito. Tinha uma senhora que tinha apenas 2 galinhas, e cada galinha botava um ovo por dia. Ela comia um ovo e guardava um para vender. Então demoravam-se 12 dias para ela poder vender um pente de ovos. E ela falava com a menina: vá no mercado, venda este pente de ovos e traga o dinheiro, porque esse dinheiro é para o seu futuro. Só que aquela menininha era muito sonhadora, sonhava. Aí ela saiu de casa com os ovos e pensou assim: eu vou vender esses ovos e com o dinheiro eu vou comprar mais uma galinha. Aí eu vou botar vender de 6 em 6 dias. Com o dinheiro eu vou comprar outra galinha e vou comprar outra, daqui a pouco é 1 dúzia por dia. E este dinheiro vai fazer eu comprar um vestido lindo para mim, para eu ir na festa à noite. Nesta festa à noite eu vou conhecer um belo rapaz, ele vai se apaixonar por mim,
ele será o meu marido, nós vamos nos casar, vamos ter filhos, vamos morar numa casa de 2 andares, ele terá um carro, uma boa profissão, eu quero um cachorro de raça, eu quero para os meus. Nisso ela estava sonhando tanto que ela tropeçou, caiu e quebrou os 12. Conta-se a história que ela no chão chorando, alguém perguntava: oh, por que você chora tanto? São apenas 12 ovos. Ela falou: é, mas junto com os 12 ovos foi embora o meu marido e todo o resto. Ou seja, meus irmãos, entenda a cabecinha dela. Aquilo que aconteceu na cabeça dela mudou a história dela toda dali para frente. Quando São José vê Maria grávida, ela voltando da casa de Isabel, o choque não foi apenas de Maria grávida, mas de uma história que não seria a mesma. Ele sabia que dali para frente a história dele não seria a mesma. A pergunta aqui é: como que a gente reage quando as coisas não acontecem do nosso jeito? Como é que você reage quando você tinha um sonho e a coisa acontece de outro jeito? Quando você estuda para passar e não passa. Quando você quer trabalhar em tal lugar e não é chamado. Quando você se apaixona por uma pessoa e não é correspondido. Quando você imaginou que a sua caminhada seria de um jeito e não tem nada acontecendo ali. Eu estou falando não é só da vida de José, eu estou falando da minha vida, eu estou falando certamente da sua vida. Que se você volta a uns 25 anos atrás e pergunta para aquele jovenzinho lá no seminário, o Christian, que tipo de padre você quer ser? O que você quer fazer como padre? Não tem nada a ver com o que eu faço hoje. O caminho vai para outra direção totalmente diferente. Quando eu era ainda padre novinho, ordenado padre, o meu sonho, todos conhecem a minha história, pelo menos a maioria, né? Era ser padre aqui em Carmo do Cajuru. Eu fiz lá o meu estágio, fui diácono, fiquei 2 anos de padre. Aí Dom José me trouxe rapidamente que para Nossa Senhora Aparecida, que deu um problema ali. Falou: não, você vai resolver o problema. O dia que Dom José me chamou e falou comigo assim: Christian, Padre Christian. Falei: senhor Dom José, você quer ouvir a notícia em pé ou sentado? Eu lembro como se fosse hoje. Falei: meu Deus do céu, eu vou sentar. Eu falei: é bom mesmo. Aí eu sentei e falei: ó, estava pensando, eu vou te trazer para Divinópolis. Eu lembro eu falando para Dom José: mas Dom José, mas tudo está pronto para ficar em Cajuru. Padre Francisco já me passou os conselhos, eu já estou treinado lá, já estou. Você vem e pronto. Como que eu vou discutir com o bispo? É José vendo Maria e eu saindo de Cajuru. Saí do palácio Dom José, liguei para minha mãe num choro. Falei: mãe, quebrei 12 ovos. Foi tudo embora. Perdi Cajuru, infância missionária, os negócios que eu estou fazendo lá, acabou tudo, a história mudou. Minha mãe falou o seguinte: olha, eu não sou bispo, se eu fosse eu te deixava em Cajuru. Reza e entrega para Deus. Quando a nossa história não é do nosso jeito, é melhor viver a história que Deus tem para a gente. E foi por causa deste problema que tinha Nossa Senhora Aparecida, que eu vim rapidamente aqui, que aconteceu o que aconteceu e que eu faço o que eu faço. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Quantos de vocês, quando era pequenininho, tinha sonho de ser uma profissão, de fazer tal coisa? Ah, vai ser assim. Ah, eu vou morar em tal lugar. Ah, eu vou casar com tal pessoa e vai ser assim. Aí, meu filho, você vê que as coisas não vão se realizando do nosso jeito. Elas vão se realizando sempre para quem reza do jeito de Deus. Repito, para quem reza. Porque tem gente que não reza, faz da vida uma bagunça e fala: tem que o padre falou, as coisas não saem, não, aí você está levando a vida com a barriga. Mas para aquele que reza e que é justo como José, Deus ele vai conduzindo a história. E aqui vem uma pergunta importante:
neste contexto de José esperando Maria, voltando de Isabel e vendo Maria grávida. A pergunta é: como José reagiu perante este problema? Problema entre aspas, mas para ele era um problema, porque não sei você, mas eu não sei outra maneira de uma mulher ficar grávida. E você sabe como que uma mulher fica grávida. José não tocou em Maria, e Maria aparece grávida. A pergunta seguinte, ela é mais importante que a primeira. Se a primeira é como José reagiu perante este problema, a segunda é: quando nós reagimos perante o nosso problema, aquilo que nós fazemos melhora ou piora a situação. José tem uma coisa que a gente precisa ter: cabeça fria. Ele não tinha o que falar, ele não tinha o que fazer, e ele toma 5 atitudes que nós vamos tomar daqui para frente, amém? Quando as coisas não saírem do seu jeito, faça esse caminho de 5 passos. Eu chamo de os 5 passos de José. Essa pregação já foi realizada também na Canção Nova, na Fortaleza, e em Fortaleza, mas trouxe para vocês hoje. São os 5 passos de José. Isso aí resolve tudo. Isso aí resolve tudo. Vamos lá. Primeiro passo: ele não queria denunciá-la. Segundo passo, ele abandonou Maria em segredo. Terceiro passo, ele ficou pensando naquilo que estava acontecendo. Terceiro passo, o anjo do Senhor o visita. Último passo, ele acorda do sonho. Se nós fizermos estes 5 passos, nós teremos uma vida mais feliz, mais abençoada e mais próspera. Então eu vou adaptar os passos de José à nossa vida hoje, 2000 anos depois de tudo isso, e funciona como nunca. Vamos aos passos para aprendermos com José a não piorar as situações que já não são boas. A situação já não é boa. Furar um pneu no meio da estrada à noite já não é bom. Passar naquela prova já não é bom. Não conseguir a carteira já não é bom. Ficar doente já não é bom. Ter uma vida e um casamento que não foi o teu sonho já não é bom. Agora você já vai piorar o que não é bom? Você ainda vai piorar o que não está bom? Ou o que não está do seu jeito? Nós temos que tentar melhorar as coisas. E José fez uma sequência de atitudes que no final deu certo. Porque hoje você olha para São José e você diz assim: que história, que homem, que justo, que marido. E aqui para nós, São José não falou Maria falou 4 vezes na Bíblia só. Jesus falou muito. Maria 4. E José? Você não tem nenhuma palavra de José. É o famoso, entra mudo e sai calado. E José não falando nada, nós temos livros grossos só sobre São José. Porque não precisou falar. A atitude de José nesses 5 passos mostrou o homem que ele era. O que significa, meus irmãos? Não querendo denunciá-la. É que você retire da sua vida tudo aquilo que você pode fazer para prejudicar alguém. Tudo aquilo que você poderia falar para manchar a reputação da outra pessoa. Tudo aquilo que você poderia dizer para atrapalhar o caminho daquela pessoa. Porque o nosso ponto fraco
e eu noto isso, o ponto fraco da vida de muitas pessoas que rezam, que vão à missa, que estão procurando uma vida de santidade, é a língua. A pessoa não cai em muita coisa, mas na língua ela tropeça sem parar. Língua grande, né? A língua é grande, você tropeça na língua, porque você está pisando na ponta. Leia Tiago 3, ele vai dizer: um homem que não tropeça no falar é um bem-aventurado, e ele vai dominar o seu corpo todo. Mas um homem indomável na língua, ele está marcado por uma peçonha mortal. Não se domina a língua. Imagine se José fosse linguarudo. Imagina se José fosse da geração de alguns homens hoje, da geração mimimi. Ainda bem que não tinha internet, porque ia para a internet chorar. Gente, e ficava lá contando o problema para ser o coitadinho da história. Primeira coisa que José me ensina: você está com problema, você está passando uma situação difícil, você se decepcionou com alguém, aquilo não é do seu agrado, desculpa a franqueza, cala a tua boca, para de falar. Nós falamos demais, rendemos assunto, comentamos, apontamos. Eu não sei uma geração que fala tanto como a nossa. Como que o povo gosta de falar. E José, ele sabe, falar não vai resolver, vai piorar. Ele não quer piorar, ele quer melhorar. Então, primeira coisa, vamos ficar mais silenciosos, que a sua palavra venha só depois do pensar, do rezar, do dormir, do refletir e de passar pelas 3 peneiras. Você conhece as 3 peneiras? Havia um monge jovem que era um bom monge, mas uma linguinha quente. Aí no mosteiro ele ficava só no leve trás. Aí o abade disse, abade é o responsável dos monges, né? É um rapaz muito bom, vai ser um excelente monge, mas a língua dele é a fraqueza dele. Aí ele chamou, falou: olha, vem aqui, meu jovem, eu sei que você é um bom monge, mas você anda movimentando a língua demais. Então eu vou te falar o seguinte: antes de você falar qualquer coisa daqui para frente, você vai levar essas 3 peneiras aqui. Deu para ele 3 peneiras, você vai carregá-la debaixo do braço. Antes de você falar alguma coisa, leia o que está na peneira. No final, se passar nas 3, você fala. Se não passar pelo menos em uma, você não fala. Tá bom. Gente, não demorou não. 3 dias depois, os outros monges estavam comentando entre si: mas o que o abade fez? Ele mudou da água para o vinho. Então o rapaz agora é muito melhor. Parou de ficar nesse leve trás. Todo mundo agora quer ficar com ele. Antes todo mundo corria. O que ele fez? Aí perguntaram para ele: você mudou muito rápido. Ele falou assim: espera aí, ele deu as 3, aí eu posso falar. É porque o monge está me educando. Mas como que ele fez? Ele me deu 3 peneiras. Tudo que eu faço, que eu vou falar, tem que passar nas 3 primeiras. Passou nas 3 eu falo. Agarrou numa só eu não falo. Por que está escrito na peneira? A primeira peneira é verdade. Primeira é essa. É verdade? Talvez eu falo: eu não sei. Então já agarrou na primeira, mas nem nas outras 2. Não, é verdade. Então é verdade. Então eu passo para a segunda peneira. Tem necessidade de falar? Necessidade não. Agarrou na segunda. Não, tem. Passou na segunda. Terceira peneira. Se alguém falasse isso de você, você gostaria? Aí não. Agarrou na terceira. Ele falou: é por isso que eu tenho falado muito pouco. Passou, meu filho, poucas horas, estavam os monges todos no abate.
no abade: ó, me arruma 3 peneiras aí. Meus irmãos, se a gente antes de falar pensa assim: isso é verdade? Tem necessidade? E isso eu gostaria que falassem de mim, é a caridade. Verdade, necessidade, caridade. Se você começar a dar uma peneirada, meu filho, a gente vai ficar igual São José, não fala quase nada. Uma vez eu fiz uma homilia mais firme, lá em Nossa Senhora Aparecida, por causa da linguinha de uns lá. Isso tem muito tempo. Missa da família. Depois da missa da família, eu ia para uma barraquinha, na época tinha, né? Assinar CD e tirar foto com o povo. Aí veio uma senhora, com um olho, ó, e falou comigo assim: eu adoro missa da família, mas hoje eu não gostei. E falou firme. Eu falei: mas qual que foi o problema? Porque você não pode comentar nada, não pode falar do que eu vejo, não pode falar de quem está errado, eu não tenho assunto. O que ela testou? Era uma bruta de uma fofoqueira. A hora que eu falei: olha, você não pode falar mal da vida do outro, se é mentira não diga, você não quer que fale de você, é essa história que eu contei, você não quer que fale de você, não diga. A mulher veio no tamanco: ah, então eu não vou falar nada. Eu falei: que eu não falei a verdade, né? Eu falei: reza, minha filha, reza. Mas ela não estava com a peneirinha debaixo do braço não, foi embora, acho que não levou peneira nenhuma. O silêncio é importante. A palavra fale prata, o silêncio, antes de você falar, pense assim: se eu falar, eu vou melhorar ou vou piorar a situação? Meus irmãos, a maioria dos senhores eu não conheço assim de convivência, conheço de rosto, mas eu não vou na sua casa, eu não te conheço assim a sua vida. Mas eu vou te falar uma coisa que eu vou acertar pelo menos 99,99 quem está aqui. Você teria um problema a menos se você não tivesse uma conversa a mais. Se naquela hora você tivesse ficado calado, você não estaria enfrentando o problema que você enfrenta hoje. E outra, é um problema que não se resolve, porque você falou de um lado, o outro lado está falando do outro e não para. Porque a fala é igual madeira no fogo, não vai apagar. José, a primeira coisa, não querendo denunciá-la, senão ela seria apedrejada. O silêncio de José. A gente fala muito do silêncio de Maria, mas aqui está o silêncio de José. Ó padre, então se eu ficar calado resolveu? Não, são 5 passos, está no primeiro. Vamos para o segundo passo. Seu marido, não querendo denunciá-la, primeiro passo, refletir agora, resolveu abandonar Maria em segredo. Abandonar Maria em certas coisas você vive no seu coração. Mantenha em segredo o que não é do interesse do outro. O que o ouvido não ouve, o coração não cobiça. Então a gente tem que parar, meus irmãos. Agora entra a fala de novo, de ficar falando de projeto, e você tem que passar a mostrar realização. Fica mais calado. A pessoa, vou dar um exemplo aqui bobo, eu estou bem na vida de vocês. A pessoa vai trocar um carro, o que a pessoa devia fazer? Ficar calada, vender o carro dela, ou levar para onde vai vender, comprar o carro novo que ela quer, paga lá, ou divide em parcelas, traz para um padre jogar uma água benta, anda lá naquela caixinha que põe aqueles trecos lá, um colírio diet para olho gordo, entendeu? Colírio diet para olho gordo. Depois disso tudo, você tira uma foto e posta. Mas aí, meu filho, já trocou, já comprou, já abençoou? Não. A pessoa está pensando em trocar um carro, ela já posta: ó, quero vender esse meu carro, vier aqui que o meu sonho é tal carro. Tudo está errado. Chega todo tipo de carro, o seu modelo não chega. Chega o seu modelo, não é a cor que você escolheu. Chega a cor que você escolheu, aquele acessório não tem, é um inferno. E você fala: mas por que as coisas não dão certo? Porque a sua palavra
atrai a atenção de quem não precisa saber. Quem precisa saber que você vai trocar o carro? Quem vai pagar? Fora isso, ninguém precisa saber. Aí para sua mãe, seu marido, sua mulher, as pessoas da sua roda de convivência. José, ele guarda o segredo. Olha para o padre aqui. Quem avisa, amigo é, viu? Tenha coleguismo. Coleguismo é você ser muito simpático, ajuda, passeia. O pessoal gosta, né? Faça o social. Faça o social. Mas eu vou te dar um conselho: não confie em pessoas que não guardam segredo. E é fácil você saber quem não guarda segredo. Como? Porque a pessoa vai te contar segredo dos outros. Por que ela vai te contar o segredo dos outros? Ela não vai contar o seu para os outros. Cuidado. Quando você fala com alguém, eu estou falando isso com você, não comente. E a pessoa comenta, me desculpe, ela não é digna de confiança. Conviva, trate bem, passeia, mas temos que aprender com José. Guardar segredo. Vocês não imaginam no seminário o treino que os padres têm para a confissão, que é um segredo. Imagina se o padre vai no microfone e começa a contar pecado dos outros. O padre está louco. Segredo. E a pessoa confia. Quantas confissões eu já atendi? Claro, você não sabe quem é. A pessoa na minha frente falou assim: padre, eu vou te contar uma coisa. Agora, quem vai confessar depois de mim é minha mulher. E se ela ficar sabendo disso aqui, a minha vida acabou. E a pessoa vai contar para mim. Por que aquele homem conta para o padre algo que ninguém sabe, e a mulher atrás, se souber, a vida dele acaba, e ele vai me contar para eu orientá-lo, e para, sem que ela saiba que eu sei, orientá-la? É porque na cabeça da pessoa, o padre é uma pessoa de confiança que vai guardar o segredo de confissão. Padre, quanto é que o padre pode contar um segredo de confissão? Não há motivo algum. Nos Estados Unidos, um cara matou um imigrante lá, só que prenderam outro. E naquela confusão toda, o cara quase que foi condenado à morte. O padre atendeu a confissão do assassino. E o assassino disse para ele: fui eu. Está arrependido? Estou arrependido. Então você vai lá na delegacia, lá na cadeia, vai falar que foi você, vai trocar de lugar. O inocente sai, você vai morrer. Falar: isso eu não vou fazer não. Então você não vai ser perdoado, porque eu não posso perdoar você por outro crime. Como que será aqui da frente, daqui para frente? O padre diz para ele: é a sua consciência. E o senhor? Isso é segredo de confissão. Qual foi o final da história? O inocente morreu. Está nas mãos do penitente, não está nas mãos da igreja, porque o segredo de confissão, ele é inviolável. Não há motivo algum que o padre possa revelar este segredo. Nós devemos aprender isso com São José. São José não saiu: te contar, viu? Achei que Maria era uma coisa da grávida, e eu, estou fora. Não, ele guardou. Pare de contar as suas coisas para os outros. Vocês entendem o que é privado e o que é social? Vocês sabem fazer essa separação? Os senhores sabem o que é social e o que é privado? Hoje não se tem mais, é muito complicado. As pessoas fazem no social o que é privado, e elas postam na rede social o que é privado. Por isso se chama rede social. Não é o privado. E hoje não tem mais o privativo. Tudo virou rede social. O marido tem um problema com a mulher, eles vão discutir aonde? No Instagram. Aí ele grava no Instagram dele, você assiste. Você vai para o Instagram dela, ela está respondendo. Aí ela ataca ele, você vai no dele, ele grava outro. Eles não entenderam que o casamento deles é privado. Eles estão no social. José me ensina: tenha
uma vida mais privativa. Segredo. Terceiro ponto, José, enquanto José pensava nisso. O que significa pensar nisso? Não agir com raiva, não agir no ímpeto, esfriar a cabeça. José viu Maria grávida, mas ele foi pensar. De vez em quando eu pergunto para as pessoas: você pensa, meu filho? Que é, padre? Não, você pensa que se você pensasse, você não falaria o que você está falando aí. Se você pensasse, você não tinha feito o que você fez. Ah, mas vou te contar a verdade. Na hora nem pensar, eu pensei, olha, ó, aprenda com José. José, quando viu Maria grávida, ele falou: olha, me dá um tempo para eu pensar. Deixa eu pensar. Seu pai e sua mãe te contrariou, não fica quebrando a casa toda não. Para. Silêncio. Guarda no segredo e pensa. Não vai ficar mandando mensagem no grupo lá da sua sala de aula: ah, minha mãe é um saco, meu pai pegou no meu pé. Meu filho, silêncio. Segredo. Pensar. Pensa com Deus. Reza. Esfria a cuca. Espera. Quando alguém me traz um problema muito difícil, falo com a pessoa: olha, não tenho nada para te falar, mas eu vou te dar uma bênção, vou rezar por você, e você volta semana que vem. A gente reza, a pessoa fica satisfeita. Ai, delícia, o padre rezou para mim, eu estou mais calmo. Falei: tudo vai dar certo. Ah, repete, padre, tudo vai dar certo. O senhor jura? Eu falei: não, mas eu rezo. Ah, então tá bom. Aí passa uma semana, a pessoa volta. Toda vez a pessoa volta com a carinha melhor, mais animadinha, porque uma semana é muita água a passar debaixo da ponte. E eu falo com a pessoa: olha, até você voltar, eu posso pedir uma coisa? Pode, padre. Fique em silêncio, guarda essa situação no seu coração, fique pensando nisso. Vou te falar agora do anjo, que é buscar uma ajuda de Deus. Quando você voltar daqui uma semana, nós vamos ver o que a gente faz. É o acordar de José. Meu filho, uma semana que ela ficou mais calada e pensando, ela vê a situação de uma outra maneira. A gente tem que esperar. A gente não quer esperar, tem que esperar, né? Então São José, ele não quer acabar com a imagem de Maria. Ele é o homem do segredo, do silêncio. Ele fica pensando naquilo. Enquanto ele pensava naquilo, um anjo apareceu para ajudá-lo a esclarecer a situação. José sabia? Não. Quem é que esclareceu? O anjo. O que significa aqui o anjo? Você precisa, numa situação difícil, procurar ajuda de pessoas que te levem a Deus. O que apareceu para José não foi um demônio, foi um anjo. Quando você está com problema, cuidado para você não pedir ajuda a pessoas que precisam de ajuda. Se você está perdido, cuidado para você não pedir conselho para quem não está mais perdido que você. Procure pessoas que tenham uma consciência clara, uma pessoa que seja espiritualmente equilibrada, uma pessoa que tenha intimidade com Deus. Ela vai te levar para o caminho certo. Que gente para te levar para o caminho errado não falta. Ah, chuta o pau da barraca, trai mesmo, rouba mesmo. Não, porque é muito fácil eu te dar um conselho errado, sabendo que se der errado é você, não sou eu. Por isso que o aconselhamento é muito sério. Eu falo que ser padre é uma bênção, mas é algo muito difícil. Porque se você fala com a pessoa, faça isso, ela faz. Não faça isso, ela não faz. Siga esse caminho, ela segue. E se ela se estrepar? Padre, hein? Estava ruim, com o senhor ficou pior, hein?
Então nós temos que ser homens de Deus, sintonizados com Deus e orientar a pessoa na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não erra. Se a pessoa vem pedir conselho técnico, conselho psicólogo, padre, põe a mão nesse caroço aqui, o que o senhor acha que é? Eu falei, meu filho, o que eu acho que é? O que eu acho que é? Eu acho que você engoliu uma bola de sinuca, isso que eu acho que é isso aí. Mas não, você engoliu não, então não é, então procura quem sabe o que é. Eu vou te orientar na parte espiritual, aí eu sei orientar, na palavra de Deus. Vamos na palavra de Deus julgar luz no seu problema, seja qual problema for, matrimonial, financeiro, emocional, de amizade, a palavra de Deus. José ouviu o anjo. Quem você hoje pode dizer assim, tal pessoa na minha vida é um anjo? Deus nos dá vários anjos. Esses podem te ajudar nesse momento. Não é para contar para todo mundo, para pedir ajuda a esse anjo. E por último, melhores amigos, pessoas de confiança. E por último, José acorda. Quando ele acorda, ele vê a situação diferente. Ele dorme chorando, ele acorda sorrindo. Ele dorme angustiado, ele acorda aliviado. Ele está longe de Maria, quando ele acorda, ele vai para perto. O que significa este acordar? Despertar a mente para a verdade e obedecer a Deus no caminho que Ele tem para você. Por isso que lá atrás deu errado, para que você chegasse no caminho certo. Se Deus der, amém. Se Ele não der, amém. Se a coisa for, amém. Se não for, amém também. Eu não estou falando de fatalismo. Fatalismo é, o que aconteceu é o que tinha que acontecer. Não. Estou falando para pessoas que rezam, pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que correm atrás. Aí Deus vai conduzindo a sua história. Que quem não está fazendo nada, dificilmente Deus fará algo. Vamos só refazer os passos de José? 5 passos de José. Vamos ver quantos desses passos você já coloca na sua vida. Primeiro passo: não destruir a imagem do outro. Segundo passo: não falar mal do outro. E nem de si mesmo. Falar menos, comentar menos. Terceiro passo: esfriar a cabeça, pensar, deixa passar um dia, 2, 3. Você teve uma briga feia com seu amigo, teve uma briga feia com a sua namorada, falou, vamos ficar uns 2 dias sem a gente, vamos esfriar a cabeça. Você vê que a coisa, não, a pessoa brigou no bar, chega em casa, ela vai para o WhatsApp, aí briga até 4 horas da manhã, não resolve nada, está com a cabeça quente. José falou assim, deixa eu esfriar a cabeça. Veja a imagem de São José dormindo, esfriando a cabeça, esfriando o coração. Quarto passo: procure os anjos que Deus colocou na sua vida para te ajudar. Pessoas de confiança. Todos nós temos. Padre, eu não tenho. Então reze para Deus ajudar você. E Deus fala também no sonho, viu? Reze, meu Deus, tem alguma coisa oculta da situação? Me mostra, me revela. Agora assuma as consequências, que Deus mostra, viu? E por último, acorda. José dormiu só até resolver o problema. Depois que resolveu o problema, ele acordou. Sabe qual é um dos sinais que mais afetam pessoas com depressão? Sono. Ela dorme a noite toda, ela acorda, ela dorme amanhã, não quer almoçar, ela dorme de tarde, ela já acorda com sono. Qual que é este sono? É uma fuga de alguma coisa que ela precisa acordar. Só que o acordar é o 5º passo. Quais os passos que estão antes aqui? Talvez o seu problema está que você colocou no outro a esperança que você deveria ter colocado em você ou em Deus. Você não deixa esse problema se resolver porque você não fica calado. A pessoa que tem necessidade de falar. Você não está pensando no que está acontecendo, você está falando.
E o quarto passo, talvez quem está falando no seu ouvido não quer o seu bem. Porque aqui, meus irmãos, com isso finalizo, vocês conhecem a estratégia do fofoqueiro, ou não conhecem? Ele vai até você e fala mal de Ana. Ele vai até Ana e falou que você falou mal dela. Aí Ana vai te procurar para vocês dois tirar a satisfação do outro. E o fofoqueiro fica de fora assistindo a briga.